Olá, eu estarei apresentando sobre a caracterização de diferentes plintossolos no estado do Tocantins. Me chamo Gabriel Castro, sou estudante do curso de Engenharia Agronômica da Unitins e um voluntário do PIVIC. A coautora desse projeto é a professora pesquisadora doutora Michele Ribeiro Ramos. Bom, cerca de 34% do solo tocantinense é composto por plintossolos. São solos que possuem uma certa limitação quanto ao uso de maquinários devido à excessiva quantidade de pedras, que são as chamadas petropintitas. As petropintitas são material geralmente originado da pentita e elas chegam à sua consistência de dura ou extremamente dura após vários ciclos de umedecimento e ressecamento. São solos que geram uma certa dificuldade nas operações laboratoriais devido a essa dureza e geralmente mais da metade dos plintossolos é composto por esqueleto do solo, que são as partículas maiores que 2 milímetros e tem a classificação de matacão, calhau e cascalhos. Essas frações maiores que 2 milímetros são descartadas nas análises químicas, porque são material não reativo, ou seja, não vão reagir com corretivos e nutrientes do solo. Nas análises químicas, somente a terra fina é analisada, e isso acaba gerando, por muitas vezes, recomendações agronômicas superestimadas. A nossa área de estudo está localizada no estado do Tocantins, mais especificamente nos municípios de Brejinho de Nazaré, Porto Nacional e Santa Teresa. Nosso procedimento metodológico consistiu na abertura de trincheiras, inicialmente, depois na coleta das amostras, identificação e armazenagem das mesmas, para uma posterior análise química e granulométrica, e a determinação do volume de pedras. Aqui nós temos uma tabela com a identificação das amostras, quanto à localização e também a profundidade, e uma foto das nossas amostras. O nosso procedimento para a determinação do volume de pedras iniciou-se com a secagem das amostras em uma estufa a 105 graus Celsius por 48 horas. Logo após foi obtida a massa total com auxílio de uma balança e, após a obtenção dessa massa, iniciou-se o processo de peneiração e separação das frações. As nossas peneiras tinham aberturas de 32, 16, 8, 4 e 2 milímetros. E, após a peneiração, essas frações foram identificadas quanto à sua granulometria. Depois de identificadas, houve uma limpeza dessas frações. Essa limpeza foi feita com o auxílio de um chuveiro e o objetivo era retirar toda a terra fina que ainda estava aderida às frações maiores que 2 milímetros. Depois de todo esse procedimento, iniciou-se o processo de mensuração da volumetria, que consistia na imersão dessas frações maiores que 2 milímetros em uma proveta graduada com capacidade de 2 litros, contendo 1 litro de água. Para a terra fina, o procedimento era bem parecido, só que utilizava-se uma amostra de 10 gramas, adicionada em uma proveta menor de 50 ml, com a adição de 20 ml de água. Após a leitura da volumetria, esse material foi novamente colocado na estufa a 105 graus Celsius, mas dessa vez por 24 horas, e depois de seca, foi obtida novamente a massa do material. Aqui nós temos uma figura com as frações separadas quanto à granulometria e a fração de terra fina. Esse gráfico ele demonstra os nossos resultados e é possível perceber que em nenhum dos horizontes houve presença de matacão, que são as frações maiores que 200 milímetros. É possível observar pelas barras azuis que somente nos horizontes de Santa Teresa e de Porto Nacional houve presença dos calhaus de 32 milímetros. Algo que é interessante de se observar é que nos horizontes A e B de Brejinho de Nazaré, a predominância foi dos cascalhos de 8 e 4 milímetros, ou seja, as frações menores iguais a 8 milímetros. Já nos horizontes A e B do município de Santa Teresa, a predominância foi dos cascalhos maiores que 8 milímetros, ou seja, os cascalhos de 8 e 16 milímetros.
Essa diferença nos mesmos horizontes, quanto ao tamanho das frações, pode estar relacionada à diferença de altitude, já que o município de Santa Teresa era o município com maior altitude em que foi realizados os estudos. Esse gráfico também demonstrou que a massa ela cresce na mesma proporção que o volume, ou seja, há uma relação direta entre massa e volume. No gráfico 2, nós temos a comparação entre as porcentagens das frações de esqueleto do solo, ou seja, nós temos a porcentagem de calhau, de cascalho e de terra fina. Aqui nos horizontes de Santa Teresa, é possível observar que mais da metade do solo é composto por cascalho, ou seja, mais de 60% desse solo é composto por cascalho. Outra coisa que é interessante de se observar é que, conforme vai aumentando a profundidade, a terra fina vai diminuindo, as porcentagens de terra fina vão diminuindo e, consequentemente, as porcentagens de cascalho vão aumentando. Aqui nós chegamos à questão das recomendações agronômicas superestimadas, já que, se esse solo possui mais da metade de frações de cascalho, essa fração também deveria ser analisada, né? Mas como é um material não reativo, ele não é analisado. Portanto, é de fundamental importância que seja criado um coeficiente de correção para análise de solo. Aqui no gráfico 3, nós temos a densidade das frações de calhaus e cascalho. É possível observar que nos horizontes de Santa Teresa houve a maior densidade, ou seja, 2,47, 2,55 e 2,51. Se relacionarmos o gráfico 3 com o gráfico 1, é possível observar que no horizonte de Santa Teresa a predominância é de frações de 8 e 16 milímetros, ou seja, as maiores frações. E aqui no gráfico da densidade, isso também se repete. A densidade que foi maior no horizonte de Santa Teresa devido à quantidade de frações maiores. Ou seja, é possível afirmar que frações com maior granulometria são mais densas. A densidade ela é de fundamental importância, pois são realizados vários cálculos para determinar a infiltração e crescimento das raízes. Quanto maior for a densidade, maior será a interferência no crescimento das raízes e na infiltração do solo. Nós concluímos que os plintossolos que estudamos apresentaram diferentes composições granulométricas, sendo as frações de cascadas retidas nas peneiras de 8 milímetros as mais predominantes e os calhaus de 32 milímetros as frações com menor ocorrência. Também verificamos uma relação direta entre volume e massa, ou seja, a massa cresceu na mesma proporção que o volume, e é de fundamental importância a continuidade desse estudo para que possa ser proposto um fator de correção para análise de solo. Muito obrigado.